Deixa o like e se inscreve. Eu não acreditava em nada do tipo. Assombrações, fantasmas, essas coisas. Até aquele dia. Eu estava voltando para casa depois de um plantão dobrado. Trabalho num hospital de médio porte. E aquele era um fim de semana chuvoso, com poucos ônibus circulando. Já passava das 2 da manhã, quando o último coletivo da linha 304 encostou no ponto. O letreiro piscava meio apagado. E o motorista, um homem de barba grisalha, apenas acenou com a cabeça quando entrei. O interior do ônibus cheirava a poeira molhada e desinfetante. As luzes amarelas piscavam levemente e havia só 3 pessoas além de mim. Uma senhora de casaco marrom dormindo na frente, um rapaz de capuz mexendo no celular e lá no fundo, alguém sentado bem perto da janela, imóvel. Olhando para fora, peguei um assento do meio e encostei a cabeça no vidro. A chuva formava riscos contínuos e o som do limpador marcava o ritmo do meu cansaço. O motorista ligou o rádio, mas só saía chiado. E então, pouco a pouco, comecei a sentir algo estranho. Toda vez que o ônibus parava num ponto, eu olhava pelo reflexo do vidro e jurava ver mais gente lá fora. Sombras de passageiros esperando, mas quando olhava de frente não havia ninguém. O motorista abria as portas, o ar frio entrava e as portas se fechavam outra vez. Na terceira parada, a senhora de casaco desceu. O rapaz de capuz também. E aí restamos eu, o motorista e o passageiro do fundo. Foi só então que percebi. O reflexo dele no vidro parecia atrasado. Quando ele movia a cabeça, a imagem demorava 1 segundo para acompanhar. Pensei que fosse o reflexo das luzes piscando, ou meu cansaço. Mas quanto mais o observava, mais estranho parecia. A cada curva, o ônibus rangia. E em certo momento, quando passamos por um trecho sem postes, o interior ficou brevemente escuro. E bem, eu juro para você, nessa hora o passageiro do fundo sumiu, esperei as luzes voltarem. E lá estava ele de novo, no mesmo lugar, imóvel, olhando para fora. O motorista deve ter notado meu desconforto, porque riu pelo retrovisor. É o João, ué, disse. Todo mundo dessa linha conhece o João. Quem é ele? Perguntei, tentando parecer tranquilo. É passageiro antigo. Sempre senta aí no fundo. Só aparece quando chove. Achei que ele estivesse brincando, mas o tom era sério. Já tentaram falar com ele? Perguntei. Já. O motorista ajeitou o boné. Mas ele não responde, nem olha. E quando o ônibus chega no ponto final, ele não tá mais lá. Eu ri, meio sem graça, mas o clima dentro do ônibus parecia mais pesado a cada minuto. As luzes tremulavam mais forte e o barulho do motor parecia distante. O passageiro continuava parado, o rosto colado na janela. Decidi olhar melhor. Levantei, fingindo ir até o fundo, e me sentei 2 fileiras atrás dele. O vidro refletia o rosto dele de lado. Um homem jovem, talvez 30 e poucos anos, cabelo penteado, terno antigo, encharcado pela chuva. As mãos apoiadas nos joelhos imóveis. Tá tudo bem aí? Perguntei num tom baixo. Ele não respondeu, nem se moveu. Apenas continuou olhando para a escuridão além do vidro, como se visse algo que eu não podia ver. E então, algo me gelou o corpo. O reflexo no vidro mostrava o rosto dele, olhando diretamente para mim. Mas ele, sentado à minha frente, não se mexia. Dei um passo para trás e quase tropecei. O motorista olhou pelo espelho retrovisor. Deixa ele, moço, disse. O João só quer chegar em casa. A voz dele saiu baixa, quase respeitosa. Depois disso, ninguém mais falou nada. A chuva engrossou e o vidro começou a embaçar. O ônibus deslizava pelas ruas desertas, passando por postes que pareciam se repetir. Olhei pela janela e percebi algo estranho. Estávamos fazendo o mesmo trajeto 2 vezes. O senhor errou o caminho? Perguntei ao motorista. Não, respondeu. É sempre assim quando ele está a bordo. A rua seguinte terminava num beco sem saída. Mas o motorista continuou, virando o volante como se a estrada continuasse invisivelmente. E de algum modo continuava. Eu via o asfalto se estender, mas nenhum prédio, nenhum sinal de vida. Apenas a chuva e o som do motor ecoando como num túnel.
Olhei para trás e o banco onde o passageiro estava vazio. Ele desceu? Perguntei trêmulo. O motorista apenas balançou a cabeça. Ele nunca desce. Nesse momento, o rádio chiou de novo. E entre o ruído, uma voz abafada começou a repetir um nome. João. João, como se alguém chamasse de longe. O motorista desligou o rádio na hora. Você ouviu isso? Perguntei. Ouvi, e é melhor não responder. A estrada começou a clarear. O céu já dava sinais de amanhecer. E, de repente, o ônibus passou em frente a um portão antigo, com uma placa desgastada, Cemitério São Miguel. O motorista freou devagar e o ônibus parou sozinho. As portas se abriram, eu olhei para trás e lá estava o passageiro outra vez de pé, no meio do corredor. Agora ele me olhava diretamente, o rosto pálido, o terno ainda molhado e um olhar triste. Ele deu um passo à frente, depois outro, e desceu as escadas do ônibus, desaparecendo na chuva. O motorista cruzou os braços sobre o volante e esperou alguns segundos antes de fechar as portas. Todo ano é igual, murmurou. Desde o acidente olhei para ele confuso. Acidente? Antes de eu trabalhar aqui, teve um ônibus dessa mesma linha que perdeu o freio numa curva e caiu lá embaixo, perto do rio. Chovia do mesmo jeito. Morreram todos, menos o motorista. Dizem que ele ficou esperando o resgate do lado de fora, chamando pelo irmão. O nome dele era João. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. E o motorista? Sumiu um mês depois. O silêncio voltou a preencher o ônibus. A chuva começava a diminuir. Quando olhei novamente para fora, percebi que o portão do cemitério estava entreaberto e o caminho de terra úmido parecia brilhar sob a luz pálida da madrugada. O motorista suspirou. Agora o dia vai nascer? Pode sentar de novo, que o caminho daqui para frente é tranquilo. Eu me sentei, mas não consegui relaxar. Cada vez que o ônibus passava diante de uma vitrine, o reflexo mostrava o corredor inteiro, exceto o assento do fundo que ainda parecia ocupado. Como uma mancha escura que o vidro não conseguia apagar. Quando finalmente cheguei ao meu ponto, agradeci ao motorista e desci. O ar frio me envolveu e o sol começava a surgir no horizonte. Olhei para trás e vi o ônibus se afastando, diminuindo na curva. Por instinto, tirei o celular e abri a câmera frontal para ajeitar o cabelo. Foi então que vi, no reflexo da tela, o rosto de um homem parado logo atrás de mim. Dentro do ônibus, olhando pela janela, o mesmo terno, o mesmo olhar. Virei rápido, mas o ônibus já tinha desaparecido na estrada. Durante semanas, tentei encontrar a tal linha 304 de novo. Fui até o terminal, perguntei aos funcionários e todos diziam o mesmo. Essa linha foi desativada há mais de 10 anos. Mostrei o trajeto, descrevi o motorista. Um dos fiscais olhou para mim meio desconfiado e disse: estranho. O único motorista que fazia esse percurso se chamava Benedito, mas ele se aposentou depois de um acidente. O irmão dele era o passageiro que morreu. Desde então, Ben, nunca mais peguei ônibus à noite. Às vezes, quando chove forte e o vento muda de direção, ainda escuto o som distante de um motor velho e o ranger das portas abrindo. E em noites assim, eu tenho a impressão de que, se olhar bem, posso ver luzes piscando no fim da rua e dentro do ônibus, o reflexo de alguém na janela, esperando o ponto que nunca chega. Bem, eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Sempre fui cético, pé no chão, daqueles que procuram explicação para tudo. Mas tem uma história que me persegue desde 2019, quando eu me mudei para um apartamento no centro de São Paulo. E até hoje, quando escuto certos sons no silêncio da noite, lembro daquele prédio e sinto um arrepio que nenhuma razão consegue explicar. Eu morava sozinho na época. Trabalhava como designer, precisava de um lugar mais perto do escritório. Achei um apartamento antigo, barato, no 5º andar de um edifício construído na década de 40. O prédio era bonito, com hall de mármore e elevador de portas de ferro. Tinha aquele charme de outro tempo e um cheiro de madeira velha misturado com poeira e café.
A síndica, Dona Lúcia, era uma senhora de uns 70 anos, muito educada. Quando fui assinar o contrato, ela me disse: "Esse apartamento ficou vazio por uns bons anos, moço. Quase ninguém aguenta ficar muito tempo nele." Ri, achando que fosse por causa do barulho do trânsito. Mas ela não riu de volta. Só olhou para o corredor e falou baixinho: "É que o 5º andar costuma ecoar." Achei estranho, mas não dei importância. No primeiro dia, enquanto eu carregava as caixas, percebi que o ar lá dentro parecia mais frio que o restante do prédio. Não era vento, as janelas estavam todas fechadas, mas havia algo diferente, como se o apartamento tivesse guardado o tempo dentro dele. As primeiras semanas foram normais. Trabalho, rotina, café à noite, séries para relaxar. Mas aos poucos algumas coisas começaram a me incomodar. O interfone tocava sozinho. Quando eu atendia, só se ouvia estática, um ruído baixo, quase como respiração. Pensei que fosse mau contato. Depois vieram os barulhos no corredor. Passos lentos, regulares, como se alguém subisse as escadas devagar. Sempre paravam na frente da minha porta e nunca havia ninguém. Uma madrugada, acordei com um som que parecia vir das paredes. Um som de batidas leves, espaçadas. 3 toques, pausa. Mais 3 toques. Levantei, fui até a sala e encostei o ouvido na parede. O som vinha de dentro dela. No dia seguinte, comentei com a síndica. Ela suspirou e disse: "Não é nada para se preocupar. Esse prédio é antigo, faz barulho mesmo." Mas antes que eu saísse, completou: "Só não responda se ouvir o eco. Na hora não entendi." Mas o jeito que ela falou, com aquela voz trêmula, me deixou desconfortável. Na noite seguinte, estava sentado no sofá, lendo, quando o interfone tocou de novo. Atendi e dessa vez uma voz sussurrou algo. Parecia dizer: "Tem alguém aí?" Achei que fosse trote, mas a voz parecia cansada, distante, com um eco metálico, como se viesse de dentro do próprio prédio. Desliguei e fiquei em silêncio. Foi quando ouvi os passos novamente, agora dentro do corredor do andar. Eles vinham se aproximando cada vez mais altos. E então pararam. Bem na frente da minha porta, Ben. Eu juro que fiquei imóvel por uns 5 minutos. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas o som ainda estava ali. Uma respiração baixa, quase encostada na madeira da porta. Voltei para a sala, sentei no sofá, tentando me convencer de que era impressão. Mas naquele instante ouvi algo diferente. Uma voz vinda do meu próprio apartamento repetindo em tom baixo: "Tem alguém aí?" Foi aí que entendi o que a síndica quis dizer com eco. Não era apenas um som repetido. Era como se o prédio devolvesse aquilo que ouvia, distorcido, fora do tempo. Nos dias seguintes, comecei a perceber padrões. Sempre à mesma hora, entre 2 e 3 da manhã, o eco aparecia. Às vezes era o interfone. Às vezes eram vozes murmurando frases que eu já tinha dito durante o dia. Uma vez, ouvi claramente minha própria risada vindo do quarto enquanto eu estava na cozinha. Tentei racionalizar. Problema acústico, vazamento de som, encanamento velho. Mas nada explicava o que veio depois. Certa noite, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Ninguém. Mas o corredor estava diferente. A luz piscava, e no final dele, perto da escada, parecia haver uma sombra parada. Muito imóvel, muito nítida. Pisquei e ela sumiu. Fechei a porta e de repente o interfone tocou novamente. Atendi com as mãos tremendo. E ouvi minha própria voz dizer: "Não adianta trancar a porta." Joguei o fone longe e saí do apartamento. Desci até o térreo, ofegante. A portaria estava vazia. O porteiro tinha ido jantar. Esperei alguns minutos e quando voltei, o elevador estava parado no 5º andar, com a porta entreaberta. Mas eu não tinha apertado o botão. No dia seguinte, procurei a Dona Lúcia. Contei tudo e ela me olhou com uma tristeza quase cúmplice. Eu avisei, moço. Esse andar sempre foi assim. Mas o que significa esse eco? Perguntei. Ela olhou para o chão e disse: há muito tempo, o prédio era residencial de família rica. O 5º andar era ocupado por um casal e o filho pequeno. Numa madrugada, um incêndio começou no apartamento deles. Os bombeiros chegaram, mas o menino ficou preso.
Dizem que ele chamava pelos pais, mas ninguém conseguiu ouvir a tempo. Desde então, de vez em quando, o prédio devolve vozes, como se ainda tentasse avisar o que ficou sem resposta. Eu não soube o que dizer, mas aquilo me marcou. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. As vozes ficaram mais nítidas. Eu escutava passos dentro do apartamento quando estava no banho. E comecei a notar uma figura, não sempre, mas às vezes, refletida no vidro da janela. Uma criança de pijama claro, parada no corredor, olhando para mim, nunca diretamente, sempre pelo reflexo. Certa madrugada, acordei com um som alto vindo da sala. Um objeto tinha caído. Fui até lá e encontrei uma das minhas caixas antigas, que eu nunca tinha aberto, tombada no chão. Dentro dela havia papéis de quando eu me mudei e, entre eles, um jornal antigo que eu não lembrava de ter guardado. Na capa, uma matéria: incêndio destrói apartamento no centro, criança é a única vítima. A data era de 1953. O endereço, o mesmo do prédio Ben. A partir dali, eu não consegui mais dormir direito. As luzes piscavam com frequência. O elevador parava sozinho no 5º andar, mesmo quando ninguém chamava. E, uma noite, o eco voltou, mais forte. Dessa vez era a voz de uma criança chamando pai, depois mãe e finalmente um sussurro, tão perto que parecia vir do meu ouvido. Você me ouviu agora? Não sei explicar o que senti naquele instante. Não era medo. Era uma tristeza profunda, como se o tempo tivesse desabado ali, comigo dentro. Sentei no chão e, sem saber por que, respondi baixinho. Eu ouvi, o som cessou. E o apartamento ficou em silêncio absoluto, como se o prédio tivesse parado de respirar. Na manhã seguinte, quando saí para o trabalho, notei algo novo na porta do elevador. Alguém tinha colocado um pequeno desenho preso com fita, um sol feito com lápis de cor. Não havia assinatura. Depois daquele dia, nunca mais ouvi o eco. Nem as vozes, nem os passos. O interfone ficou mudo. O ar do apartamento ficou leve, pela primeira vez desde que cheguei. 2 semanas depois, me mudei. Não por medo, mas porque senti que minha presença ali tinha cumprido algum papel. Antes de ir embora, desci para me despedir da dona Lúcia. Ela me olhou com um sorriso calmo e perguntou: dormiu melhor nas últimas noites, moço? Assenti. Que bom, ela disse. Às vezes, ele só precisava ser ouvido. Hoje, anos depois, passo de carro por aquele prédio de vez em quando. As janelas do 5º andar estão sempre fechadas. Mas em noites de chuva, se você passar devagar, dá para ouvir um som vindo de lá de dentro. Não é batida nem gemido. É só uma criança cantando baixinho, como quem brinca de fazer eco com o próprio tempo. E eu, Ben, toda vez que escuto, respondo em pensamento: eu ainda ouço você. Isso aconteceu comigo, Ben, há pouco mais de 1 ano. Mas parece que ainda estou lá. Às vezes, eu acordo no meio da noite achando que o som voltou, que o eco está batendo nas paredes de novo. Eu me mudei, troquei de cidade, tentei esquecer, mas tem coisas que grudam na pele. E essa é uma delas. Eu era técnico de som e trabalhava ajustando áudio em igrejas e teatros do interior de Minas. Na época, tinha acabado de conseguir um contrato para restaurar o sistema de som de uma igreja antiga, no alto de uma serra, perto de Ouro Preto. O lugar era bonito, mas isolado, e o acesso era uma estrada de paralelepípedo que parecia nunca terminar. A igreja era de pedra, pequena, com aquelas portas de madeira grossa que parecem segurar o tempo. A torre tinha um sino, mas o padre disse que fazia décadas que ninguém o tocava. No primeiro dia, cheguei cedo. O cheiro era de madeira velha, cera de vela e um leve azedo de mofo. O interior era simples, bancos gastos, paredes brancas descascando e um crucifixo grande demais para aquele espaço. O padre, um homem de uns 60 anos, magro, calado, me recebeu sem muito entusiasmo. Me mostrou o painel antigo, os fios emaranhados e disse que se eu ouvisse barulhos à noite, era melhor não subir para a Torre Ponto Ri, achando que era brincadeira de gente do interior. Ele não riu,
Comecei o serviço, passei o dia mexendo nos cabos, testando o som e percebi uma coisa curiosa. O eco ali dentro não era normal. Eu bati a palma e o retorno vinha com atraso. Mas diferente, como se alguém respondesse com outro som, quase imitando o meu, mas mais grave, mais humano. No segundo dia, fiquei até mais tarde para testar o sistema com o lugar vazio. Liguei o microfone, soltei umas frequências e comecei a gravar para ver se o retorno estava limpo. E foi aí, Ben, que tudo começou. Eu falava no microfone, teste, 1, 2, 3, e ouvia minha voz voltar pelo retorno, normal. Até que entre uma gravação e outra, percebi uma resposta, baixinha, quase imperceptível. Voltei a fita e aumentei o volume. A resposta vinha 1 segundo depois da minha fala e dizia algo como, me ouve? Pensei que fosse interferência. Desliguei tudo, esperei uns minutos e testei de novo. O mesmo resultado. Dessa vez a voz veio mais nítida e disse, me ouve, por favor. Meu corpo gelou. Tirei o fone, olhei em volta. A igreja estava vazia, só o som do vento entrando pelas frestas da porta. Decidi parar por ali. No dia seguinte, o padre perguntou se eu tinha trabalhado à noite. Respondi que sim. Ele suspirou e disse, é assim que começa. O som chama. Eu pedi que explicasse, mas ele apenas me mandou terminar logo o serviço e ir embora antes do pôr do sol. Ignorei o conselho. Naquela noite, voltei para a igreja com a ideia de descobrir o que estava gerando aquela interferência. Levei meu gravador portátil e deixei ele funcionando enquanto caminhava pela nave central. O ar estava pesado, denso, e o silêncio parecia vivo. Às vezes, eu ouvia o rangido de madeira ou um estalo vindo das paredes. Fui até a torre mesmo com o aviso do padre. O ar ali era frio e úmido, e um cheiro forte de ferrugem misturado com vela velha me fez tossir. A escada de madeira subia em espiral, e com cada passo, o som do meu peso fazia o eco parecer multiplicar. Parecia que alguém subia junto comigo. Quando cheguei ao topo, o sino estava coberto de pó e teias, parado há muito tempo. O vento batia nas frestas e eu ouvi, bem atrás de mim, um sussurro claro. Agora você me ouve. Me virei tão rápido que o degrau rangeu alto. E por um instante, eu achei ter visto alguém na penumbra, uma silhueta, parada, fina, imóvel, olhando para mim. Mas quando pisquei, não havia nada. Desci quase correndo. Mas antes de sair, olhei para o microfone lá embaixo, ainda ligado, e vi que o painel estava piscando, como se alguém estivesse falando nele. Peguei o gravador e fui para o carro. No caminho de volta, ouvi o áudio. E Ben, o que estava ali não podia ser eco. Eram vozes, várias, umas chorando, outras rezando, outras apenas repetindo o que eu dizia, mas com atraso, distorcido, como se viesse de dentro da pedra. Passei a noite acordado, tentando entender. Voltei na manhã seguinte para devolver as chaves e encerrar o contrato. Encontrei o padre na sacristia, pálido. Ele parecia que não dormia há dias. Quando contei o que ouvi, ele colocou as mãos na cabeça e disse, não devia ter respondido. Eu perguntei o que aquilo significava e ele me contou. Disse que a igreja foi construída sobre as ruínas de uma capela muito mais antiga, do século XVIII, que pegou fogo durante uma missa. O teto desabou e mais de 40 pessoas morreram presas lá dentro, o coro inteiro, inclusive o padre da época. Disseram que antes de morrerem, cantavam, pedindo para Deus os ouvir. E o som, o último som deles, ficou preso nas pedras. Ele me contou que desde então, às vezes, em noites úmidas, o eco responde. E quando alguém responde de volta, o som reconhece a voz. E leva a fingir que não acreditei. Mas dentro de mim, Ben, eu sabia, peguei minhas coisas e fui embora. Só que no caminho, antes de pegar a estrada, lembrei que tinha deixado o gravador na igreja. Voltei rápido. A porta estava entreaberta e o interior escuro. A luz que vinha de fora mal iluminava o altar. Entrei, chamei pelo padre. Ninguém respondeu. E então ouvi o som do sino. Ele tocou uma vez, lenta, arrastada. E o eco não parou. Continuou tocando, mesmo depois do sino parar. O som vinha das paredes, do chão, do teto.
O ar vibrava. Tampei os ouvidos, mas o som parecia estar dentro da minha cabeça. Olhei para o altar e vi o padre lá, ajoelhado, murmurando uma oração. Fui até ele, mas quando toquei seu ombro, ele caiu para frente, morto. O rosto virado para o chão, os olhos abertos, e do ouvido dele escorria sangue. Gritei, corri para o lado de fora, tropeçando. E então percebi algo terrível. Mesmo do lado de fora, eu ainda ouvia o eco. Só que agora, ele repetia minha voz. Me ouve? Desde aquele dia, Ben, o som nunca me deixou. Já passei por médicos, psiquiatras, troquei de cidade, tentei tudo. Mas às vezes, no meio da noite, o som volta. Um sussurro grave vindo das paredes, repetindo minhas palavras. E quando tento gravar para provar, o áudio vem vazio. Só o som de fundo, mas com o eco das minhas falas, mesmo quando eu fico em silêncio. Semana passada, deixei o gravador ligado a noite inteira. De manhã, escutei, e no meio do ruído, uma nova voz apareceu. Fraca, mas clara. Agora é sua vez de cantar. Desde então, as coisas começaram a mudar. Os copos vibram na mesa, os vidros tremem. Ben, só me pergunto se isso um dia vai parar. Isso aconteceu comigo, Ben. E por mais que eu tente explicar de forma racional, não tem como. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço o barulho dos sinos e aquele cheiro de vela queimando volta, mesmo sem fogo por perto. Era para ser algo simples, cotidiano. Eu só estava ajudando minha mãe a limpar a casa da minha avó depois que ela morreu. Mas o que começou como um favor de família virou o pior fim de semana da minha vida. A casa ficava numa cidadezinha de Minas, num morro rodeado de mata e neblina. O tipo de lugar onde o tempo parece andar mais devagar. Eu não ia lá desde criança, e quando cheguei me deu um arrepio. O portão de ferro ainda tinha o mesmo rangido, e a pintura da fachada estava descascando, cheia de musgo. Minha mãe ficou só no sábado. Limpou o quarto principal e foi embora, dizendo que eu podia terminar o resto no domingo. Fiquei sozinho na casa, Ben. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Misto de madeira antiga, mofo e vela derretida. O ar era pesado, como se o lugar tivesse sido lacrado por muito tempo. À noite, deitei num colchão velho no chão da sala, e o barulho da mata era o único som que se ouvia. Grilos, vento, um galo distante. Até que, por volta das 2 da manhã, ouvi o sino. Era um som leve, metálico, vindo do corredor dos fundos. Toque curto, pausado. Tin, tin. Levantei devagar, achando que fosse o vento batendo em alguma coisa. Mas quando cheguei perto, percebi que vinha do quartinho de orações da minha avó. Aquele lugar sempre me deu medo quando criança. Ela tinha um pequeno altar, com imagens de santos, terços, velas e retratos de família. O quarto cheirava a cera e fumaça. Quando abri a porta, o sino parou. No canto, o pequeno altar estava intacto, mas as velas estavam acesas, e eu não as tinha acendido. O fogo tremia de um jeito estranho, oscilando como se respirasse. Me aproximei e vi algo que me gelou. O retrato antigo da minha avó, que antes ficava na parede, agora estava sobre o altar. E o vidro do porta-retrato estava trincado, bem em cima dos olhos dela. Tentei me convencer de que alguém da família devia ter acendido as velas antes, e eu só não tinha notado. Apaguei o fogo, fechei a porta e voltei para a sala. Mas quando estava quase pegando no sono, ouvi outro barulho. O sino de novo, dessa vez mais rápido, como se alguém o agitasse com força. Fui até o corredor e percebi que a porta do quarto de orações estava aberta. O som vinha de dentro e o ar estava diferente, mais quente. O cheiro de vela queimando forte, quase sufocante. Empurrei a porta e Ben, o altar estava todo aceso. Todas as velas acesas de novo e o retrato da minha avó agora estava de pé, no meio, como se alguém o tivesse colocado ali cuidadosamente. Atrás dele, a sombra na parede tremulava, mas não acompanhava o movimento das chamas. Saí correndo. Fui para a cozinha, peguei o celular, mas não tinha sinal. O relógio marcava 2h43.
Fiquei sentado, tentando me acalmar, e por um momento o silêncio voltou. Mas quando olhei para a janela, vi algo refletido no vidro. Uma forma humana parada atrás de mim, imóvel. Me virei devagar e nada. Mas o reflexo continuava ali, parado. Passei o resto da madrugada acordado, sentado no sofá com a lanterna acesa. O sino não tocou mais. O amanhecer chegou devagar e eu saí da casa o mais rápido que pude. O sol me trouxe um pouco de alívio, mas por algum motivo decidi não contar nada para minha mãe. Voltei no domingo à tarde para pegar o que faltava e fechar a casa. O clima estava abafado, o céu cinza e uma chuva fina começava a cair. Quando entrei, percebi algo estranho. Havia pegadas de pés descalços no chão de madeira, indo do corredor até o quarto da minha avó. Pequenas, como de uma mulher idosa. O barro das pegadas estava fresco, molhado. Me aproximei devagar, e quando cheguei na porta do quarto, o ar ficou pesado, difícil de respirar. O sino estava pendurado de novo no mesmo lugar, balançando sozinho, embora não houvesse vento. E o retrato da minha avó, Ben, ele não estava mais lá. Olhei para o chão, para o altar e não encontrei. Vasculhei o quarto inteiro, nada. Até que percebi um som fraco vindo do guarda-roupa. Um som de respiração. Grave, lenta, abafada. Como se algo estivesse preso lá dentro. Me aproximei, tremendo. A maçaneta fria, a mão suando. Abri devagar e vi apenas escuridão. Mas no fundo, encostado na parede, estava o retrato. Agora, o vidro estava completamente estilhaçado. E o rosto da minha avó, o rosto na fotografia, parecia diferente. O sorriso estava mais largo, os olhos escuros, quase sem brilho. Eu deixei o retrato lá dentro e fechei a porta, mas o som da respiração continuou. Mais forte, mais próximo. Então, Ben, aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. O sino começou a tocar de novo, só que agora não vinha do quarto. Vinha de dentro do guarda-roupa. Corri para fora, tropeçando nos degraus, caindo na terra molhada. Quando olhei para trás, vi a janela do quarto se abrindo sozinha. Por um instante, uma silhueta apareceu ali. Pequena, curvada, de cabelos brancos longos, o mesmo lenço que minha avó usava. E o som do sino ecoava cada vez mais rápido, até se confundir com o barulho da chuva. Depois disso, Ben, nunca mais voltei lá. Minha mãe vendeu a casa meses depois. O novo dono reformou tudo, derrubou o quarto de orações. Mas há pouco tempo vi uma notícia. Ele foi encontrado morto dentro do quarto novo que construiu no mesmo lugar. A causa não foi divulgada. Disseram apenas que a polícia encontrou dezenas de velas derretidas e no chão um sino de metal coberto de fuligem. Eu tento seguir a vida, mas às vezes, no meio da noite, acordo com um som distante. 3 toques metálicos, suaves como um aviso. E sempre, logo depois, o mesmo cheiro. Vela, fumaça e madeira antiga. Acho que de algum jeito, Ben, ela nunca saiu de lá. Ou talvez nunca tenha morrido de verdade. Eu só sei que, quando os sinos tocam, é melhor não abrir a porta. Isso aconteceu comigo, Ben, há pouco mais de 6 meses. Eu nunca contei pra ninguém, porque, sinceramente, acho que ninguém acreditaria. Até hoje, eu mesmo não sei se o que vivi foi real ou se alguma coisa dentro de mim se quebrou de vez. Mas quando fecho os olhos, ainda ouço o som dos sinos, ainda sinto o cheiro do barro molhado. Ainda vejo os olhos dela. Naquela época, eu estava trabalhando como topógrafo, contratado para ajudar num projeto de expansão de uma estrada no interior do Pará. Era um trabalho simples, mas o trecho que nos designaram passava por uma região isolada, perto de uma vila chamada São Jerônimo do Rio Denso, um lugar pequeno, sem sinal de celular, onde o tempo parecia ter parado. A estrada velha, de terra, cortava uma sequência de morros cobertos por mata espessa, e o calor era tão forte que o ar tremia o dia inteiro. Fiquei hospedado numa casa alugada de uma senhora chamada Dona Elvira. Ela era simpática, falava pouco, e vivia com 2 galinhas e um cachorro velho que nunca latia. No primeiro dia, ela me serviu café preto e tapioca e me avisou para nunca sair depois das 6.
O sino toca e a estrada cala, ela disse, olhando para fora, como se esperasse alguma coisa. Achei que fosse superstição e ri. Ela não riu de volta. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Passava o dia no campo, marcando pontos e ajustando o equipamento. E à noite, escrevia relatórios à luz de uma lamparina, já que a energia caía quase todo dia. Mas comecei a reparar numa coisa curiosa. Todas as tardes, um pouco antes do pôr do sol, um som distante vinha da direção do morro. Parecia um sino, daqueles de igreja, tocando um badalar lento, pesado, com um eco que demorava a morrer. Perguntei a Dona Elvira se havia alguma capela por perto. Ela disse que não, que o sino vinha da mata e que ninguém devia responder quando ouvisse. É o sino dos que voltam, murmurou. Na noite seguinte, o calor estava insuportável. Mesmo depois do banho, sentia o corpo grudando de suor. Não consegui dormir. O som dos insetos era ensurdecedor, um zumbido contínuo, elétrico, como se a floresta respirasse perto demais. Fui para a varanda e sentei na cadeira de madeira, tentando pegar algum vento. O céu estava escuro e o ar cheirava a chuva. Foi aí que ouvi o sino outra vez, mas dessa vez era mais perto, muito mais perto. O som vinha ritmado, arrastado e fazia o chão vibrar levemente. Tentei localizar a direção, mas parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O cachorro de Dona Elvira começou a gemer baixinho, se encolhendo debaixo da mesa. E quando o sino parou, o silêncio que veio depois foi o mais pesado que já senti na vida. Nem grilo, nem vento, nada. Entrei e tranquei a porta. Fiquei um tempo olhando pela janela até o som voltar, agora acompanhado de passos. Passos lentos, no barro molhado. Como se alguém andasse descalço na estrada, arrastando os pés. A luz da lamparina tremia. Chamei por Dona Elvira, mas ela não respondeu. Fui até o quarto dela, vazio. A cama arrumada, a coberta dobrada, mas o travesseiro ainda quente. Do lado, um pequeno crucifixo de ferro caído no chão. Voltei para a sala. Os passos pararam. Então alguém bateu na porta. Não foi uma batida forte. Foram 3 toques lentos, como quem não tem pressa. Depois silêncio. Esperei. Outro toque. Dessa vez mais alto. Meu corpo travou. Senti o coração bater na garganta. Ouvi um som baixo, feminino, do outro lado. Por favor, abre. A voz era fraca, rouca, como se tivesse saído de dentro da terra. Mas tinha algo nela que parecia familiar, uma dor que me fazia querer obedecer. Quando percebi, minha mão já estava na maçaneta. A porta abriu sozinha. A primeira coisa que vi foi a névoa, uma neblina densa, branca, que não existia segundos antes. E então do meio dela surgiu uma mulher. Estava coberta de barro até o pescoço, os cabelos grudados, os olhos sem brilho. No pescoço pendia um colar de ferro com um pequeno sino. Ela me olhou por um tempo que pareceu interminável e então sorriu. Um sorriso triste que não combinava com o rosto dela. Você ouviu o sino, não foi? Ela disse. Eu não consegui responder. É o que chama os que ficaram. Você ouviu? Então agora você vai ver. Quando ela falou isso, o som do sino explodiu dentro da minha cabeça. Não era mais distante, era dentro do meu crânio, como se o metal estivesse vibrando sob o osso. Caí de joelhos. O chão se abriu num tremor seco e o ar ficou denso, impossível de respirar. Foi quando vi as mãos, dezenas delas, saindo da terra, finas e sujas, se movendo como raízes vivas. Puxavam a mulher de volta e ela deixava o corpo ser engolido devagar, sem resistência. Só olhou para mim enquanto o barro cobria seu rosto. E o último som que ouvi foi o toque do sino, abafado, vindo debaixo do chão. Quando acordei, já era manhã. A porta estava fechada e o chão da varanda limpo, como se nada tivesse acontecido. Mas o colar com o sino estava sobre a mesa, coberto de terra. Achei que estava ficando louco. Arrumei minhas coisas e fui embora ainda no mesmo dia, nem me despedi da Dona Elvira. Mas quando cheguei à estrada principal, encontrei um grupo de operários que vinham de São Jerônimo. Perguntei se conheciam uma senhora chamada Elvira. Eles se entreolharam e disseram que a dona da casa onde eu fiquei
Tinha morrido fazia mais de 30 anos. Durante um deslizamento, junto com outras pessoas da vila antiga, soterradas na mesma região onde hoje passa o novo traçado da estrada. À noite, no hotel da cidade vizinha, tentei dormir. O som do ventilador era a única coisa que me mantinha no mundo real. Até que, de repente, o ar ficou parado. O zumbido cessou. E lá estava ele outra vez, Ben, o sino, tocando devagar, ecoando do lado de fora da janela do segundo andar. Saí da cama, tremendo. A cortina se movia sozinha, e por um instante, juro que vi lá fora a mesma mulher, toda coberta de barro. Sorrindo, o sino pendendo do pescoço. Ela levantou a mão, apontando para mim, e o som ficou mais alto, tão alto que o vidro rachou. Depois, silêncio. Desde então, o som me segue. Não importa onde eu vá, o sino toca ao entardecer. Às vezes é fraco, como se viesse de longe. Outras vezes parece dentro do meu peito. O médico diz que é tinnitus. O psiquiatra diz que é trauma. Mas eu sei o que é, Ben. Eu sei. É o chamado. Porque no fundo, desde aquela noite, eu também fiquei. E quando o sino tocar para valer, não vou mais conseguir resistir. Vou andar até o som e me deixar engolir pela terra, como ela fez. Isso aconteceu comigo, Ben. E eu juro que até hoje, quando ouço o barulho da chuva batendo no telhado, sinto o mesmo arrepio que senti naquela noite. Eu trabalhava como técnico de telefonia em uma cidadezinha do interior de Minas. Um lugar pequeno, cercado por morros e plantações, onde todo mundo se conhecia. Era o tipo de cidade onde o tempo parecia andar mais devagar, sabe? O ar tinha cheiro de terra molhada e o vento sempre trazia o som distante de galinhas, cachorros e rádios tocando música sertaneja. Eu morava sozinho, num quartinho alugado nos fundos da casa de uma senhora chamada Dona Dália. Era simples, mas confortável. Até aquele dia, tudo começou numa sexta-feira chuvosa. Eu tinha sido chamado para verificar uma linha telefônica que estava muda há quase uma semana. O endereço ficava numa estrada rural, a uns 10 quilômetros do centro. É a casa do seu Rubens, me disseram. Velho esquisito, mora sozinho lá no alto. Peguei a moto, subi a estrada de barro e cheguei lá quase ao anoitecer. A casa era antiga, de madeira escura, cercada por árvores enormes. As janelas estavam todas fechadas e só uma luz fraca escapava por uma fresta na porta. Bati, mas ninguém respondeu. Chamei de novo mais alto e só depois de um tempo ouvi passos arrastados vindo de dentro. A porta se abriu devagar, revelando um homem magro, com olhos fundos e pele amarelada. Vim arrumar o telefone, seu Rubens. Falei. Ele não respondeu. Só me encarou por uns segundos, como se estivesse tentando lembrar quem eu era. Depois apontou para dentro e murmurou. Tá lá, o fio. O fio tá errado. Entrei. O ar dentro da casa era pesado, úmido e cheirava a mofo e alguma coisa azeda como carne estragada. A luz vinha de uma lamparina sobre a mesa e as sombras dançavam nas paredes cobertas de jornais velhos. Havia fotos antigas espalhadas, todas viradas para baixo. Nenhum som, além do tic-tac de um relógio e o trovão distante lá fora. O aparelho telefônico ficava na sala. Peguei minhas ferramentas e comecei a testar a linha. De cara, percebi que o problema não era no fio. Era como se alguém tivesse cortado o sinal por dentro da rede, sabe? Um silêncio eletrônico morto. Enquanto eu mexia, percebi que o velho tinha sumido. Achei que tinha ido para o quarto, mas algo me incomodava. Parecia que havia alguém me observando o tempo todo. Foi quando notei uma coisa estranha. No chão, havia um fio preto, bem fino, que saía debaixo do sofá e seguia até a parede, desaparecendo por uma pequena fenda. Curioso, puxei devagar. O fio não terminava. Continuava entrando pela parede, como se estivesse sendo puxado do outro lado. O som do trovão aumentou, e naquele instante, o telefone tocou. Bem, eu te juro, o telefone que estava mudo há uma semana tocou. O som era diferente, metálico, abafado, e ecoava pela casa toda. Eu congelei. Deixei ele tocar umas 3 vezes antes de atender. Quando coloquei o fone no ouvido, só ouvi respiração, pesada, longa, humana.
Alô? Perguntei. Nada, só o ar. De repente, uma voz rouca sussurrou. Não puxa o fio. Soltei o fone na hora. Olhei para o sofá e percebi. O fio preto estava se movendo sozinho. Lentamente, sendo recolhido para dentro da parede, como uma cobra voltando para o buraco. O telefone caiu da minha mão e quebrou no chão. E eu saí da casa correndo. Chovia forte e o barro da estrada virou um sabão. Montei na moto, mas o motor não pegava. Foi então que vi seu Rubens parado na varanda, olhando para mim. Só que ele não parecia mais o mesmo. O rosto estava coberto de algo escuro e ele segurava o fio enrolado nas mãos, como se fosse um rosário. Ele gritou: "Ele ouve pelo fio! Se você puxar, ele vem até você." Naquela hora, o vento soprou com tanta força que as árvores pareciam gemer. A luz da lamparina se apagou e eu vi, juro por tudo, uma sombra enorme subindo pela parede da casa, como se o próprio escuro tivesse peso. Um vulto, com braços longos demais, se estendendo até o poste onde a linha telefônica passava. O fio começou a vibrar, chiando, e o som virou um grito metálico que fez meu ouvido sangrar. Eu consegui ligar a moto e fugi. Não olhei para trás. Só parei quando cheguei de volta na cidade, todo coberto de lama, tremendo. Fui direto para a central telefônica e contei tudo para o meu supervisor, mas ele só riu. Disse que o velho do morro já tinha morrido fazia quase 3 meses, que ninguém morava lá. Naquela noite tentei dormir, mas o barulho do vento parecia sussurrar do lado de fora da janela. Quando levantei para fechar a cortina, vi algo pendurado no poste, bem em frente ao meu quarto. Um fio preto fininho balançando na chuva. E Ben, ele entrava pela parede do meu quarto. Desde então, não durmo direito. Qualquer barulho de telefone me deixa paralisado. Já troquei de número, de cidade, de trabalho, mas às vezes, ouço o som do fio arrastando pelo chão. E quando atendo o telefone, tem sempre a mesma voz rouca dizendo o mesmo aviso. Não puxa o fio. Ben, se um dia o telefone da sua casa tocar e você ouvir silêncio do outro lado, não responde, porque às vezes não é alguém querendo falar, é algo querendo sair. Isso aconteceu comigo, Ben. E até hoje, toda vez que chove, eu sinto que algo volta a me observar. Eu estava morando numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, perto de um rio chamado Taquari. Era um lugar que durante o dia parecia idílico. Cheiro de terra molhada, pastos verdes, gado pastando ao longe, o barulho das águas correndo misturado com o canto dos pássaros. Mas à noite, Ben, tudo mudava. O vento soprava frio e úmido, o rio parecia sussurrar e a luz dos postes era fraca, amarelada, formando sombras longas e distorcidas sobre as ruas de terra batida. Eu tinha alugado uma casa simples na beira do rio, de madeira escura, com piso que rangia a cada passo. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu acordava cedo, tomava café, fazia caminhadas pelos campos e voltava ao entardecer com o cheiro de terra e mato impregnado na roupa. Mas na terceira noite, percebi algo estranho. Ao deitar, ouvi passos vindos do lado de fora, perto da porta da cozinha. Passos pesados, arrastados, que iam e vinham como se alguém patrulhasse a varanda. Olhei pela janela, mas não havia ninguém. O vento balançava as folhas, mas não podia explicar os passos tão claros. No começo, achei que eram apenas animais, cachorro talvez. Mas, Ben, os passos tinham ritmo humano. E cada vez que eu me aproximava da porta para olhar, cessavam imediatamente. E sempre, no mesmo horário, por volta de 2:30 da manhã, o cheiro vinha. Terra molhada misturada com algo doce, quase podre, como se flores murchas estivessem se decompondo ali perto. Uma sensação nauseante que subia pela garganta e deixava o peito apertado. Uma noite, tomei coragem e saí para investigar. Levantei a janela devagar. Senti o vento gelado no rosto e olhei para a varanda. Nada. Mas quando voltei, senti um toque leve nas minhas costas, como dedos gelados passando sobre minha pele. Me virei rápido e não havia ninguém, só o rio refletindo a lua, mas o reflexo parecia errado.
Parecia que havia alguém atrás de mim olhando, mas quando virei de novo, não tinha nada. Nos dias seguintes, comecei a notar mais sinais. Objetos se moviam sozinhos. Uma cadeira que eu deixava perto da parede aparecia sempre no meio do corredor. Portas que eu tinha fechado a chave estavam entreabertas. E à noite, Ben, o cheiro voltava, sempre no mesmo ritmo. Primeiro fraco, depois intenso, invadindo toda a casa. E junto dele, os sussurros. Palavras incompreensíveis, mas que pareciam chamarem meu nome. Uma noite, não aguentei mais. Peguei uma lanterna e fui até o quintal. O chão estava molhado, barro grudando nos meus sapatos e o vento trazia o som do rio misturado com algo mais. Uma cantoria baixa, gutural, quase animal. Olhei em volta e vi uma figura encapuzada na margem, parada, imóvel, observando. Eu congelei, Ben. A luz da lanterna tremia na minha mão e por um momento juro que vi o rosto. Pele pálida, olhos fundos demais, dentes pequenos e tortos surgindo em um sorriso impossível. Então a figura desapareceu como se tivesse se dissolvido na neblina. A partir daí, começou a pior parte. A presença ficou mais próxima, mais ousada. Não era apenas a casa. Eu sentia que estava em todo lugar. Quando eu saía para caminhar de dia, as sombras entre as árvores me seguiam. À noite, ouvia sussurros vindo do rio e uma sensação de estar sendo puxado para a água. O chão da casa rangia mesmo sem ninguém andar sobre ele. O cheiro vinha sem motivo, às vezes dentro do quarto, às vezes nos corredores. Uma noite, Ben, eu acordei com barulhos na cozinha. Parecia que algo arrastava objetos pelo chão. Levantei, o coração acelerado, e vi a geladeira se abrindo sozinha. Abri a porta devagar e... nada. Mas no chão havia um rastro de lama molhada que ia até a porta dos fundos, terminando abruptamente no quintal. A lua iluminava a marca, mas não havia pegadas humanas, apenas aquele rastro molhado desaparecendo na escuridão. Decidi que precisava descobrir o que era. Comecei a pesquisar a história da casa. Descobri que décadas atrás, uma família inteira havia desaparecido ali. Pai, mãe e filhos, ninguém sabia para onde. Os vizinhos diziam que o rio levou a família. Mas havia relatos antigos de cantorias estranhas e aparições à beira da água. Alguns diziam que uma mulher pálida de olhos fundos apareceu pedindo ajuda antes de desaparecer. Naquela noite, Ben, resolvi confrontar. Fui até o quintal trazendo uma vela e meu gravador. O vento estava parado. A água do rio calma demais, refletindo a lua como um espelho. Sentei perto da margem e disse em voz alta, mostre-se. Quero entender o que quer. Silêncio. Só o som da água. E então, a cantoria começou. Baixa, gutural, vinda de todos os lados. Senti algo encostar nos meus ombros, braços, cabeça. O cheiro voltou doce, podre, me envolvendo por completo. Meus olhos começaram a arder e percebi que a lua refletia não só a minha sombra, mas muitas outras atrás de mim. Contornos humanos, flutuando sobre o quintal, todos me observando. Tentei levantar, mas minhas pernas não respondiam. E então, Ben, uma mão gelada agarrou meu tornozelo, puxando-me para a água. O rio parecia ganhar vida, ondulando, sugando-me para baixo. E a cantoria ficou mais alta, misturando gritos e risadas distorcidas. Eu acordei no dia seguinte. Na margem, descalço, a água ainda pingando da roupa. Não havia sinais de ninguém, nada de corpos. Apenas o silêncio absoluto. Mas o cheiro ainda estava ali, na minha pele, no cabelo, nos meus pulmões. Voltei para a cidade, mas Ben... eu sabia que algo tinha ficado comigo. Quando chove, sinto o cheiro, ouço sussurros e às vezes vejo sombras nas janelas, atrás das portas, refletindo no espelho do banheiro. Uma semana depois, encontrei meu gravador. Ao ouvir a gravação, não havia apenas o som da cantoria. Havia vozes chorando, falando meu nome, repetindo, fica aqui conosco. Bem, desde então não consigo mais dormir tranquilo. Cada vez que chego perto de um rio, mesmo de dia, sinto os dedos frios nos tornozelos, sinto a respiração atrás do meu ouvido e o cheiro doce e podre invadindo meu corpo.
Sei que eles me observam sempre, que a mulher pálida está lá, esperando, e que se eu me afastar da margem por muito tempo, eles ainda me encontrarão.